uma história rabínica para vocês, rabínica messiânica. A preocupação do Fernando também foi uma preocupação de vários rabinos, que na época da diáspora, quando os judeus saíam pelo mundo, né, eles foram reclamar com Hashem. Senhor, nós estamos preocupados, por quê? O filho do rabino Shmuel foi lá para algum país e se tornou cristão. O filho do rabino Isaac foi lá também se tornou cristão. O outro foi messiânico, foi lá e se tornou messiânico. O outro foi e se tornou messiânico. O filho do rabino Abravanel foi e se tornou messiânico. Todos os filhos nossos vão para o mundo e se tornam messiânicos, cristãos. O que nós fazemos? Hashem falou, não sei, porque o meu também foi para o mundo e voltou também, cristão. É engraçado. Por que eu contei isso aqui para vocês? Querem aprender mais uma coisa de cultura bíblica para a gente entrar no Apocalipse? Se você perguntasse a um judeu da época de Cristo qual era o sentido de humor, ele ia falar que o humor é o óbvio seguido do inesperado. Toda piada é assim, né? É aquele final óbvio, mas que você não estava esperando, você rir. E a sabedoria é a mesma coisa, é o óbvio seguido do inesperado. Por isso que muitos dos ensinos do Antigo e Novo Testamento, além de valerem-se da poesia que eu falei para a pessoa memorizar, valiam-se também do humor. Quando o livro de Daniel fala do rei Nabucodonosor, reunindo todos os instrumentos ali para obrigar o pessoal a adorar a imagem que ele havia erguido, repete uma lista de instrumentos, uma lista de povos desnecessária, mas engraçada. Era uma maneira de mostrar o desespero do rei babilônico de um lado para o outro, sabe? Então, o livro de Jó, quando Deus aparece para Jó num redemoinho, isso também tem relação. Vamos agora, irmãos, eu vou pegar aqui. Não precisa não, eu coloco aqui no meio. Obrigado, pastor. Vamos agora passar aqui um pouquinho do que eu chamaria de a grande apostasia. É aquela parte do miolo ali do Apocalipse que está no capítulo 12. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Espera aí. Antes de passar essa parte, é um vídeo isso, que eu prometi que eu ia passar o vídeo, né? Sobre os 7 selos, que agora você já sabe o significado dos 7 selos. Eu mostrei dos achados arqueológicos lá dos 7 selos. Agora vejam esse vídeo aqui, vai ficar mais fácil para você. Tem vídeo, tem áudio, viu? Quer dizer, eu espero que dê certo. Eu não testei o arquivo, se não der, a gente tenta passar amanhã. Não, mas congelou lá. I am the last of your apostles alive. Não, só um minutinho. Deixa eu dar uma minutinho. Por alguma coisa ele congelou ali embaixo. Isso, agora sim. My Lord, I am the last of your apostles alive. Dá um pause, por favor. Yet you keep me. É necessário traduzir ou não? Todo mundo entende bem, né? Tá certo, então pode ir. Here, as if it were my tomb. Lord, you reveal. Eu vou fazer alguns comentários do filme. Ele falou, se eu sou o último dos seus apóstolos, o que vai ser da igreja? Ele estava preocupado em parte. You hold me here, where every liberty is denied. Did you not call me to lead my brothers to your kingdom? Yet why do they think that I have abandoned them? They are lost. Lord, forgive them. They are only human. And I am only human. Forgive us all.
Anote esse detalhe, ele está pedindo perdão pela igreja, ele quer levar os irmãos para o reino. Lembra que eu falei da herança, né? A angústia da herança. Lift the shadow from my heart. Make me worthy of your call. Make me worthy of you. E o capítulo 4 de João foi, Make me e worthy arrebatado of the fui light. até o céu e vi uma porta branca. E ouvi uma voz que dizia, sobe para cá. E João viu o trono de Deus e os 24 anciãos. E no trono de Deus, um cordeiro degolado e um livro com 7 selos. E um cordeiro como se tivesse sido morto. E ele lembrou na hora. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, havia dito João Batista. E ele presenciou a cena. Ele estava ao pé da cruz. Ele entendeu que era aquele sangue que garantia a abertura do livro selado e a outorga da herança. E à medida que cada selo é quebrado, um cavalo aparece e o seu cavaleiro, e cada cavalo com uma cor diferente. O primeiro cavalo era branco e ele saiu vencendo e para vencer. Ele tinha uma coroa. Era o poder do Evangelho que haveria de percorrer o mundo inteiro. Aquela mensagem não ficaria guardada, Deus prometeu. Quando o cordeiro abriu o segundo selo, eis que um outro cavalo apareceu. Esse cavalo era vermelho, tingido de sangue. Representava muita guerra, muita destruição, muita angústia entre as nações. Em meio à pregação do Evangelho no mundo, muito sangue seria derramado, inclusive sangue inocente. Ele tem uma espada na sua mão e ele saiu ferindo e para ferir. Guerras, rumores de guerras, angústia entre as nações, angústias com as quais nós convivemos até os dias de hoje. O terceiro selo foi aberto. E agora ouviu uma voz que dizia, venha. E ele viu um cavalo negro. Ele passaria com a morte, com a angústia, mas ao mesmo tempo ele trazia uma balança que lembrava a justiça, os feitos dos homens. O juiz está chegando. A redenção foi dada, mas o juízo também está a caminho. Ele abre o terceiro selo. E ouve uma voz que diz, venha, venha. E vem agora um outro cavalo pálido. E ele parece trazer a morte, ele tem cor de morte. Uma cor verde, musgo, meio amarelado. E o inferno o segue. E mais uma vez, muito sangue inocente derramado. Em todos esses cavalos, quando há destruição, sangue inocente também. Mas aqui que está a perseverança dos santos, a paciência dos santos, que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Guardar os mandamentos, uma situação que demanda paciência, não é fácil. E João pergunta, e aqueles que creem na vida eterna? O que vai ser daqueles que ainda creem? God is love. And whosoever lives in love lives Pode in God. passar. Irmãos, And God a trajetória não é nada fácil. Mas aquele que é o Senhor de toda a glória, Ele garantiu que vai estar conosco até o final. Obrigado, viu? Deixe-me só antecipar aqui para o ponto que
Repetindo para os que chegaram depois, que eu vou fornecer cópia dessa apresentação aí para os que quiserem. A importância do selo, já falei, dos documentos que foram encontrados, como eles ajudam a entender o Apocalipse. Mais um. 7 selos. Vamos aqui. Olha que interessante. Você sabe que o Apocalipse mostra alguns símbolos que também são encontrados no mundo pagão. Não é que a Bíblia está imitando o mundo pagão, não é nada disso. Deixa eu só marcar o tempo aqui. Não é que a Bíblia está imitando o mundo pagão, mas é porque ela está conversando com o mundo pagão e ela tem que partir do conhecido para o desconhecido. Isso é uma das razões porque nós vamos usar alguns símbolos pagãos na Bíblia. Vocês entenderam? Ela está partindo do conhecido para o desconhecido. A segunda razão não é porque a Bíblia precisa de tomar emprestado as coisas do mundo pagão. É o mundo pagão que distorce as coisas de Deus. Vocês entenderam? Aqui nos Estados Unidos eu sei que tem muitas bolsas caríssimas, não tem? Só mulher que respondeu, não sei porquê. Eu não ouvi uma voz masculina. Aqui no Brasil tem muitas... Sim, sim, sim. Uma até engrossou um pouquinho mais para dizer que era um homem, mas... Vamos pensar uma bolsa bem cara aí da Gucci. Louis Vuitton. Eu falei Gucci por uma questão de humildade, então vamos pensar um pouquinho. Chanel, Louis Vuitton, qualquer uma que vocês quiserem, ainda mais cara. Não pensa aquele modelo da TJ Maxx, não, mais cara. Tá bom? Lá no Brasil, tem um lugar chamado 25 de Março, em São Paulo. Que se eu for... Eu nunca vou dar uma dessa para a Laura, fiquem tranquilos. Mas se eu for lá, eu mostro para você uma igualzinha, essa caríssima que você falou aqui. Chinatown mesmo já tem, né? É verdade, não busque longe o que está perto. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Qual é a intenção do falsificador de uma bolsa? É fazer com que pessoas mais pobres também tenham a mesma roupa dos mais ricos? Ganhar dinheiro. É enganar. Concorda comigo? Outra coisa interessante. A característica do falso é que ele é extremamente parecido com o verdadeiro. Outra coisa mais. Ele é parecido com o verdadeiro na aparência, mas ele não tem a qualidade do verdadeiro. O inimigo de Deus, desde a queda de Adão e Eva, ele quer imitar Deus. Olha, vou surpreender a igreja com o que eu estou dizendo. O maior objetivo do diabo é imitar a Deus. Vocês pensam que vocês imitam a Deus? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, disse Paulo. O diabo imita a Deus muito mais do que você. A questão não é imitar a Deus. A questão é imitar o caráter de Deus. Ele quer imitar a Deus em tudo, mas ele não quer ter o caráter de Deus. Por isso que ele tem a aparência, como a bolsa da Chinatown, mas ele não tem a qualidade, como aquela da Quinta Avenida. E o Apocalipse é todo o diabo fazendo uma paródia de Deus, o tempo todo. Todas as ações dele no Apocalipse imitando a Deus. Por exemplo, a besta, que nós vamos falar do capítulo 13, ela tem uma das cabeças feridas de morte. Mas ela reviveu, e todo mundo se maravilhou, porque a besta que havia morrido, reviveu. Reviver não é a mesma coisa de ressuscitar. E a besta que tem a degola aqui numa das cabeças, que reviveu, foi assentada no trono do dragão. Curioso, porque no capítulo 4, você tem um cordeiro degolado, com a marca da degola, igual a besta com a marca da degola, mas igual a besta com a marca da degola estava viva, o cordeiro com a marca da degola estava vivo. E assim como a besta sentou no trono do dragão,
o Cordeiro se senta no trono de Deus. O Cordeiro, no capítulo 7, sela a fronte de todos os seus escolhidos com o selo de Deus. E a besta, no capítulo 13, marca na testa de todos a marca da besta. O Cordeiro é adorado pelos anjos, pelos anciãos, por todo mundo, aquele que se assenta no trono, a ele seja a glória, o louvor e tudo mais. A besta também é adorada por todos da terra e demanda que todos façam uma imagem e a adorem. E a segunda besta tinha aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Olha de novo, tem aparência de Louis Vuitton, mas é da Chinatown. Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Vocês entenderam esse paralelo? Além disso, eu quero chamar a atenção de outra coisa para vocês. Vocês estão vendo esse desenho aqui? Isso aqui é um deus de Ugarit. Quem que era o Ugarit? Ugarit era um dos povos ugaríticos que viviam em Canaã quando Israel chegou ali. E o deus que adorava-se ali chamava-se El. É curioso que em hebraico a palavra El também é usada para Deus. E aqui El está numa batalha cósmica contra o Lotan, que é um dragão, ao mesmo tempo ele é dragão e serpente. E ele tem quantas cabeças, esse dragão? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E El está derrotando o dragão e ele tem uma das cabeças ferida de morte. Perceberam isso? Uma das cabeças feridas de morte. E ele tem aqui, ele sai do mar também. Abram a Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Versículo 3, está falando da besta do Apocalipse, tá? Que ela sobe do mar, que ela tem 7 cabeças, 10 chifres. E olha o que diz o verso 3, 13, 3. Quem pode ler para mim? Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Gente, quando eu leio essas imagens assim, eu me lembro muito de muitos mitos que havia em Canaã quando Israel chegou ali. Por quê? Porque a Bíblia está pegando emprestado o mundo pagão? Não, o mundo pagão está deturpando uma história de conflito cósmico que já havia no passado, e o povo sabia as duas, e Deus lembra, João, lembra aquilo ali? Vou te falar qual que é a verdade sobre aquilo ali. Lembra aquela bolsa? Pois é, eu vou mostrar qual que é a verdadeira. Perceberam a questão? E eu não vou ter tempo para detalhar tudo com vocês aqui. Um amigo até já pediu para escrever sobre isso. Eu fiz mais de 40 programas evidências sobre o Apocalipse, detalhando tudo, todos esses pontos aqui das culturas, mas vocês estão notando que é muita coincidência, né? Então vou resumir para vocês. Na cultura antiga, nós não sabemos a raiz exata de tudo isso. O mal era simbolizado por 2 tipos de monstros. Um monstro que sai da terra e um outro que sai do mar. O da terra geralmente é chamado de Behemoth, ou Behemoth. O que sai do mar é chamado de Leviatã. E o Leviatã é uma serpente, dragão ao mesmo tempo. No livro de Jó, termina o livro de Jó com Deus combatendo contra 2 monstros. Um monstro do mar e outro da terra. É assim que termina o livro de Jó. Que algumas Bíblias traduziram como hipopótamo e crocodilo. Péssima tradução. Tá certo? Eu preferiria deixar as palavras em hebraico mesmo. Leviatã e o Behemoth, que são animais que você não vai ter na fauna aí. E no Apocalipse capítulo 13, João também vai ver 2 bestas. Uma besta que sai da terra e outra que sai do mar. Agora eu estava esperando uma imagem que eu não estou vendo aqui. Só um minutinho, deixa eu ver se eu tenho essa imagem. E eu não a estou encontrando aqui. Não, eu vou ter que ilustrar.
Eu vou precisar de vocês para ilustrarem, tá bem? Faltou uma imagem aqui no meu PowerPoint, não tem problema não. Eu vou ilustrar. Abram comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12. Aí João viu o quê? Como é que começa o texto assim? Viu-se grande sinal no céu. E ele viu o quê? Uma mulher vestida de sol. Você podia me ajudar então? Ela aqui. Não é nada ruim não, fica tranquilo. Sobe por um dos dois lugares, por favor. Posso subir até aqui? Não é nada que vai lhe causar constrangimento, eu garanto. Mas é a maneira que eu tenho de fazer vocês não dormirem e prestarem atenção. Vocês vão descrever para mim essa mulher, tá bom? As características dela. João viu uma mulher vestida de sol, tendo o que na cabeça dela? Uma coroa. Sozinha, não tinha nada na coroa? Com 12 estrelas. Vocês sabem que nós damos significado para os números. Por exemplo, no Brasil, o A mais que dá aqui, né? A mais, A menos, B mais, B menos, no Brasil a nota máxima é 10. Em Portugal eu sei que é 20. Uma vez em Lisboa, eu lembro, isso aconteceu mesmo, uma menina trouxe água para mim, eu pregando, falei assim, olha, nota 10 para você. Mas ela ficou com uma carinha tão ruim, ela não escondeu. Depois que eu soube que em Portugal é nota 20. Na Espanha também é 20. Né? Eu dei metade da nota para ela. Mas no Brasil é nota 10. Então, quando a pessoa é muito gente boa, você fala assim, não, pode trazer que é nota 10. Igual as cantoras que eu trouxe para cantar para vocês aqui. Gostaram ou não gostaram? Nota 20. Nota 40, 20 para cada. Você viu o pregador, viu, pastor Pablo? O pregador vem e traz sonete com ele. Está igual o Bulhão. Obrigado, viu, pelo dueto. Ela aqui tinha 12. O que significa 12 na Bíblia? 12 é povo de Deus. Jacó tinha 12 filhos, 12 tribos de Israel, 12 turnos sacerdotais, 12 apóstolos, 12 portas na Nova Jerusalém de Apocalipse. 12 é povo de Deus. Só que eles tinham uma coisa que nós não temos na nossa cultura. Eles multiplicavam o número para fazer o significado dele ficar potencializado. Então, por exemplo, se eu quero dizer que ela é muito boa, como é que é o seu nome? Cláudia. Eu ia dizer o seguinte, a Cláudia anota 10 vezes 10 vezes 1000. O que eu fiz? Eu criei um múltiplo de 10. Eu quero dizer que ela é boníssima. Para quem acredita nesse negócio de azar e sorte, não é o meu caso, estou usando apenas para ilustrar. Para quem acredita, o 13 é número de azar. Então eu falei, isso aí é um 13. É um azarado. Se eu falo, esse é 13 vezes 13. Azaradíssimo. Ou 26. Ficou claro para vocês essa potencialização? Então, por exemplo, o selamento foi colocado sobre os 144 mil. 12 vezes 12 vezes 1000. O povo de Deus enumerado. Ficou claro isso para vocês? E a mulher tinha na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Então era o povo de Deus. E no Antigo Testamento, muitas vezes o povo de Deus era simbolizado por uma mulher. Jerusalém é descrita como a noiva do Senhor. Como se fez prostituta a cidade fiel? Ó minha noiva. Quando eu falar de Olibá e Oliá, perdão, quando eu falar de Jerusalém e Samaria, Olibá e Oliá, as duas prostitutas, mulher sempre simbolizou o povo de Deus. E sabe por quê? Eu vou falar de um jeito que pode parecer piadinha, mas preste atenção, no Gênesis. Quem foi o primeiro a pecar? Foi a mulher, foi Eva. Até então, como ela se chamava? Não. Nem Lilith. Não, ela chamava Adão. Mulher, varoa, não tinha nome. Ela não tinha nome. Ela só vai receber nome depois do pecado e depois da pronúncia do Senhor do que haveria de acontecer com eles. Mas olha que lindo. Quando Deus falou com eles do que iria acontecer, que a serpente ia rastejar na terra, que a terra ia produzir cardos e abrolhos, etc., Deus falou,
Quanto à mulher, você vai sofrer dores de parto. Em angústia você vai dar à luz. Mas eu vou tentar transformar essa consequência numa bênção. Eu colocarei inimizade entre o seu descendente e a descendência da serpente. O seu descendente vai ter o calcanhar ferido pela serpente, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Eu vou trazer a salvação através de você. Quando Adão ouviu isso, Adão virou para ela e falou o seguinte, aí que ele dá o nome para ela, você se chamará Eva, Ava, que em hebraico, aquela que traz a vida. Olha que lindo, mulheres. Às vezes a gente faz piada até machista, o pecado começou com mulheres, tudo bem, mas é através de uma mulher que vem a salvação, o Mashiach. Por isso que ela se chamou Eva, Ava, em hebraico, aquela que carrega a vida. Se foi com você que começou a nossa desgraça e eu participei, diz Adão, agora é através de você que vai vir a nossa esperança. E por isso que ela estava sempre esperando o Messias. Ali começa o nascimento, a esperança messiânica. E como era da mulher que o Messias vai vir, e todos os descendentes da mulher podiam potencialmente ser o Messias, que eu não sabia qual era ele, tanto é que quando Caim nasceu, dá-se a entender que eles tinham a ideia que Caim podia ser o Messias, porque ela fala em hebraico, adquirir um varão, o Senhor. Mas não era Caim, não era Abel. Mas um seria, a gente só não sabia qual. Ficou claro isso para vocês? Um descendente da mulher vai ser o Messias, a gente não sabe qual. Será que era Daniel? Um dia ele vai vir. Em função disso, nasceu-se, nossa, perdão, corta isso aí. Em função disso, nasceu, uma vez eu estava comportando em Uberlândia, eu vi uma placa escrita assim, corta cabelo-se. Não vai ter como traduzir, fala com ele que é uma coisa que ele vai ter que aprender português para entender. Foi? Não, mas foi em Uberlândia, bairro Martins. Tem gente de Uberlândia aí, viu? Eu vendi muito livro em Uberlândia, bairro Martins, na Praça Tubal Vilela ali, andei perto do Mansões Aeroporto. Hoje é lógico, mudou muito Uberlândia, né? Mas eu vendi muito livro. Eu lembro que eu tinha uma situação, gente, eu vou contar um pecado, já que eu falei, eu pedi perdão a Deus por isso, quero deixar registrado. Mas eu vendia A Saúde Vem da Cozinha e Revelações do Apocalipse, de Roy Al Anderson. E tinha uma senhora lá no bairro Martins, perto da rodoviária, que eu dei a oferta para ela e tudo e tal. Ela olhou. Assim, eu não tinha vendido nenhum livro aquele dia, eu estava chateado. Aí ela virou e falou assim, meu filho, esse livro das comidas eu não vou querer não, porque eu já cozinho muito bem. Mas eu estou com uns problemas aqui, eu vi que é bom o eucalipto, traz para mim as Revelações do Eucalipto. Aí eu vendi. Mas depois eu fui lá para pedir perdão. Revelações, eu pedi desculpa, viu, gente? Só para ficar equilibrado aqui, já que eu falei Voltando ao que eu estava dizendo, mulher passou a significar, a partir de então, o povo de Deus. Porque todo mundo que nasce nesse mundo, nasce por uma mulher. Então, se nasce por uma mulher, a mulher é que é o povo de Deus. Entenderam porque que na profecia nasceu a ideia de sempre simbolizar o povo por uma mulher? Agora, uma mulher pura é o povo de Deus? Puro. Uma mulher adúltera, perversa, prostituta, prostituída é o povo de Deus? Adúltero, perverso, prostituído. Ficou claro isso para vocês? Tanto é que em árabe, é curioso que os árabes estão com a cultura ali perto da cultura bíblica, né? Perto. Haram é pecado. E harim é mulher. Porque a mulher tem dentro dela os dois significados de coisa sagrada. Uma coisa sagrada e uma coisa pecaminosa tem o mesmo sentido na mentalidade do Oriente Médio. Significa o intocável. Não toqueis nos meus ungidos. Não toqueis em coisa nenhuma imunda.
Você não toca no que é imundo para não se contaminar e não toca no sagrado para não contaminar o sagrado. E a mulher é a junção das duas coisas. É o que a teologia medieval chamava de casta meretrix. A mulher é santa e prostituta. Ficou claro até aqui? Essa mulher, além de ter a coroa de 12 estrelas na cabeça, ela tinha uma coisa debaixo dos pés. O que era? Uma lua. Então ela estava vestida de sol, coroa de 12 estrelas e a lua debaixo dos seus pés. É símbolo do povo de Deus. Olha o sonho que José teve da família dele, que eram os ancestrais do povo eleito. Era o sol e a lua, e ele e os irmãos representados por estrelas. Além disso, fica aqui do lado, por gentileza, Cláudia. Além disso, ele viu uma outra coisa no céu. O que foi? Continua aí. Não, ele viu as estrelas, estão na mulher, mas depois da mulher ele viu um outro sinal. Um dragão vermelho, tá certo? Aí eu vou mexer, o único que está mais vermelho aqui, você veio com a blusa errada. Você me ajuda? Está sentado na cadeira, vem para cá, por favor. Não é nada constrangedor, né? Por favor. Eu prometo que eu procurei alguém de vermelho aqui. Não, tem um outro ali. Não, eu vou te poupar. Não, mas ele é adolescente, eu não sei se ele vai querer ver, ele é adolescente. Vem cá, você é o outro aqui, ó. Vem cá, pronto. Valeu. Sobe aqui, por favor. É isso. Valeu. Ele viu um dragão vermelho. E o dragão queria perseguir a mulher. Pode vir para cá. E diz a profecia que a mulher estava grávida. E ela lutava com dores de parto para dar à luz a um menino. Toda a literatura judaica que nós temos, desse período intertestamentário, mesmo cognata à época do Apocalipse, sempre descreve Israel como sendo aquela mulher que luta para dar à luz ao Messias. E as dores de parto sempre são vistas na linguagem apocalíptica. Quando eu falo linguagem apocalíptica, eu não estou resumindo a Daniel e Apocalipse, não. Eu estou falando desse gênero literário chamado Apocalipse. Ficou claro para vocês? A linguagem apocalíptica sempre usa como símbolo da chegada do Messias uma mulher que sofre contrações para dar à luz. Por isso, a única diferença é que no judaísmo o Messias não veio ainda, a mulher está sofrendo contrações. Então todo o sofrimento do povo judeu, o holocausto, o cativeiro da Babilônia, o cativeiro persa, a destruição de Antíoco Epifânio, a Inquisição da Idade Média, todos esses elementos são vistos no judaísmo como as contrações, as dores de parto do Israel, chorando enquanto o Messias não nasce para libertá-lo. Essa mesma imagem de dores de parto é usada para falar da segunda vinda de Cristo. Quando Jesus fala o seguinte: ouvis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, isso é apenas o princípio das dores. Esse princípio das dores em Mateus 24 é dores de contração de parto. Paulo também fala, gemendo, contraindo as dores do parto. Agora, eu não sou ginecologista, nem obstetra, e minha esposa não teve filhos, nós não tivemos filhos. Mas uma coisa eu sei, as que são mães aí podem explicar isso melhor. Tem parto que com 2 horas a criança nasce, tem mulher que fica 18 horas em trabalho de parto. 24 também. E vai doendo, e a contração vai ficando cada vez mais curta. E quanto mais longo para a criança nascer, maior é a dor da contração. Essa imagem da mulher tendo dores de contração era usada pelo judaísmo para dizer, quando o povo de Deus está sofrendo, é uma contração da mulher. Ai, quando é que o Messias vem? Quando é que o Messias vem? Quando é que o Messias vem? Não sai. Como os cristãos entendiam que o Messias veio, essa mesma imagem da contração de parto, ela é transferida agora para um período pós-messiânico, quando a mulher de novo tem contração de parto, não para que o Messias nasça, mas para que ele volte com poder e grande glória. Porque no Antigo Testamento há 2 imagens do Messias. Você tem o Filho do Homem glorioso de Daniel e você tem o Messias humilde montado no jumentinho. E os rabinos do Talmud já tinham essa pergunta. Afinal de contas, como é que o Messias vai vir? Glorioso nas nuvens, como destaca Daniel, ou humilde no jumentinho, como destaca Zacarias?
E os judeus da época de Jesus, que viviam no Mar Morto, eles sabiam que haveria duas vindas do Messias, uma humilde e uma gloriosa. A humilde já aconteceu, estamos aguardando a gloriosa. E ambas são antecipadas por dores de parto, que é o povo de Deus sofrendo à espera da chegada ou do retorno do Messias. Antes de eu continuar com os dois aqui, falei muito rápido? Deu para entender? Os que estão traduzindo também, está dando para ir tranquilo? Ok. Eu fico muito preocupado com a didática do que eu estou falando. Então, vamos raciocinar agora que já sabem tudo isso aí, que se vocês fossem da época de João, não precisava explicar nada, que é a cultura de vocês, mas como nós estamos 2000 anos depois, João viu o povo de Deus. Se ele está sofrendo contração, está aguardando o Messias. E ele viu um dragão perseguindo o povo. A princípio, a intenção do dragão era o quê? Devorar a criança. A criança nasceu. E o dragão tentou devorar a criança. Realmente, quando Cristo nasceu, Herodes tentou matar Jesus. Lembram disso? Jesus passou muitos problemas. O diabo tentou Jesus no deserto. Levou os romanos a crucificarem Jesus. Um grupo de judeus, Caifás e outros ali, a pedirem a crucifixão de Jesus. Mas Jesus ressuscita e sobe ao céu. Continua lendo o Apocalipse 12. O que aconteceu com a criança? A criança foi arrebatada para o céu. Não é isso que está aí? Deixa eu mostrar o verso para vocês lerem. Apocalipse capítulo 12, versículo 5. Quem pode ler para mim bem alto, por favor? 12:5. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que próxima reinará ali. sobre todas as nações com o cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Mas aí, o que acontece? Agora eu quero que você leia o verso 7 para mim. Ela ali, ó. Só leva o microfone para ela, por favor. Levanta a mão para ele saber. Quando a criança foi arrebatada para o trono, o que aconteceu com o dragão? Houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Para o dragão lutar contra Miguel no céu, significa que ele subiu. E é interessante que quando Miguel luta contra o dragão, a Bíblia fala quem é esse dragão. Ele perdeu a batalha e diz que ele foi arremessado do céu. A palavra diabo é uma palavra que vem do grego, diabalos, aquele que foi arremessado através dele. Balos, você não fala balística? Bala? Diabolos, aquele foi arremessado, ele foi arremessado. E quando ele caiu na terra, curioso, e como ele foi arremessado do céu? Ele é chamado de o dragão, a antiga serpente. Quem pode ler para mim esse texto, por favor? O verso 9. Quem pode ler para mim o verso 9? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele são os anjos. Lembra que eu falei que diábalo significa que ele foi arremessado, jogado, e foi expulso o dragão, a antiga serpente. Quem expulsou o dragão, a antiga serpente do céu com os anjos dele? Miguel. O que a serpente tinha falado para Eva lá no Éden? Certamente não morrerás. Ótimo, essa foi uma parte da promessa, mas ela falou uma outra coisa, além de certamente não morrerás. No dia que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Qual era o nome do guerreiro que expulsou o dragão do céu? Sabe o que significa Miguel em hebraico? Ninguém é como Deus. Ou quem? Uma pergunta retórica. Quem é como Deus? Michael. Quem é como Deus? Ninguém é como Deus. O guerreiro tem o nome que desmente a serpente. Quando a serpente cai na terra, ela volta os olhares para a mulher.
Mas olha uma coisa que eu quero perguntar para vocês. Olha o que diz aqui, Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Quem pode ler 12, 17? Não, lembra no microfone. E dragou-se o Irão contra a mulher. E dragou-se o Irão. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Espera aí, tem uma coisa errada aí. O dragão virou-se contra a mulher. Mas ele foi pelejar. Eu até gostei do jeito que a sua tradução traz, porque ela traz uma divisão muito grande. O dragão irou-se contra a mulher e foi para lutar, perseguir, pelejar contra quem? Os restantes da descendência. Aí eu faço várias perguntas. Letra A. Se a mulher é povo de Deus e o dragão desce agora com ódio do povo de Deus, faz sentido perseguir o povo de Deus. Primeira pergunta. Por que ele vai perseguir os restantes da descendência dela? Por que não mais a ela? O que aconteceu com ela, que só ficaram os restantes? Olha que interessante. Essa palavra é chave. Ele foi pelejar contra o restante da descendência dela. Se eu chego lá com um carregamento de refrigerante, o pastor encomendou aí suco de uva para a Santa Ceia. Vamos supor, olha, nós vamos ter uma Santa Ceia grande aqui para 500 pessoas. Eu preciso que você vá lá no supermercado e traga para mim, Rodrigo, 12 garrafas de suco de uva. Eu chego já na porta para ele e falo assim, pastor, eu estou aqui com o que restou das garrafas, com o restante das garrafas. O que é que você entende? Algumas quebraram, mas a quantidade original não está. Concordam comigo? Então, quem que é o restante da descendência? Segura isso aí. O que aconteceu com a mulher? Por que ele vai pelejar contra o restante? Agora é o seguinte, preste atenção que tem um problema em algumas traduções aí de versículo. Algumas versões da Bíblia têm Apocalipse 12, 18. Outras versões não têm o verso 18. Pula para o capítulo 13. Quem tem o verso 18 na Bíblia dele? Tem o verso 18? Tá bom. E o dragão... Espera só um pouquinho. Quem não tem o verso 18, é só ler o capítulo 13, verso 1, que o verso 18 está no capítulo 13. Entendeu? A sua não tem o 18, né? Então, o que estaria no verso 18, em algumas versões, na sua está no capítulo 13. Tá certo? Pode ler agora, por favor. E o dragão ficou de pé na praia. E o dragão ficou de pé na praia. Tem alguns manuscritos que cometeram um erro assim, e pus-me em pé sobre a areia do mar. Não, na verdade, é o dragão que se pôs em pé sobre a areia do mar. Bom, por que o dragão não conseguiu perseguir a mulher? Tem uma parte da promessa aí que eu pulei de propósito. A Bíblia fala que quando o dragão se viu atirado na terra, foi pelejar contra a mulher no começo. Mas deu-se à mulher 2 asas de águia. E Deus escondeu a mulher onde? Alguém sabe me responder? No deserto. Fica escondido ali. Senta nessa cadeira aqui, ó. Você está no deserto aí. Ninguém pode te ver. Ninguém está te vendo. Estou invisível. A mulher foi para o deserto. Ok? Pode ficar vendo, mas só está escondida lá no deserto. Ela ia ficar no deserto durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E leiam para mim, por favor, o que está aqui no capítulo 12, verso 14. Rapidinho, para vocês não dormirem. E foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar. Aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Vamos resumir tudo aqui para não ficar cansativo para vocês? Começo de conversa. Aquela mulher estava grávida, povo de Deus, para dar luz ao Messias. O senhor dragão vermelho queria devorar a criança. A criança nasceu, foi para onde? Rápido, para não dormir. Para o céu. O dragão fez o quê quando a criança foi para o céu? Desistiu? Ele foi
Foi para o céu. Quando chegou lá, ele encontra Miguel. O que significa Miguel? Ninguém é como Deus. Ou retoricamente, quem é como Deus? Obviamente, ninguém. Não é isso? E essa é uma resposta ao que o dragão tinha falado na época do Éden, que nós seríamos iguais a Deus. Miguel expulsa o dragão do céu e quando ele cai na terra, cheio de raiva, cheio de fúria, ele vai perseguir a mulher. Só que Deus dá para a mulher 2 asas de águia e esconde a mulher onde? Onde? No deserto. Fora do alcance da serpente ou do dragão, que é a mesma coisa. Aí o dragão agora vai perseguir o restante da descendência da mulher. Aí eu fiz várias perguntas. O que aconteceu com a mulher? Por que o descendente? E eles são caracterizados como os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Aí o dragão se põe em pé sobre a areia do mar para começar o plano arquitetônico dele para matar os descendentes da mulher. E o que acontece no capítulo 13, quando ele se põe em pé sobre a areia do mar? Olha o capítulo 13. Ele se colocou em pé sobre a areia do mar para quê? Para ver uma onda passar, para poder ver um navio, contemplar o pôr do sol. Pode responder, gente. O que aconteceu? Subiu do mar uma besta. Deixa eu ver quem vai ser. Está apontando para ele? Dá um microfone para ele, então. Vem aqui, você, por favor. Pronto. Não, pode dar um microfone para ele. Isso. É que você está me ajudando com o microfone, mas vai me ajudar aqui agora. Isso. Não, pode ver você aqui. Uma vez eu vi um menino com a camiseta assim escrito 333. Aí tu falou assim, meio besta. É besta completa. É só para ilustrar, gente. O dragão está olhando, fica de frente para ele aqui. E sobe do mar uma besta. O que o dragão faz? Lembra que eu falei? Ele dá para a besta o seu poder, o seu trono. Ele investe a besta de autoridade. E olha o que diz aqui o capítulo 13, versículo 7. Olha o que acontece com a besta. Quem pode ler para mim o verso 7? Já que vocês estão com o microfone aí, pode ler, por favor. Foi permitido que ele lutasse ele é a besta, tá? Que ele lutasse contra o povo de Deus e o vencesse. E também recebeu autoridade sobre todas as tribos, nações, línguas e raças. Por 42 meses, não fala isso aí, não? Não. Foi-lhe permitido também que ele lutasse contra os santos e os vencesse, e foi-lhe ainda dado... é o verso 8, é o próximo verso. 8. Não, peraí. Verso 5, obrigado. Verso 5. Foi permitido ao monstro se gabar de sua autoridade e dizer blasfêmias contra Deus. E ele recebeu autoridade para agir durante 42 meses. Sabe o que são 42 meses? 3 tempos e meio, ou 3 anos e meio. Coincidentemente, o mesmo período que a mulher deveria ficar onde? No deserto. No deserto. Então, eu faço uma pergunta para a igreja. Por alguma razão, o dragão não tinha autoridade para perseguir a mulher no deserto. Então, quem que ele mandou? A besta. A besta. A besta tinha autoridade para atingir a mulher no deserto ou não tinha? Tinha ou não tinha? A profecia falou, ela teve autoridade para agir. Aí agora minha cabeça está dando um nó. Se a mulher estava no deserto, protegida por Deus, longe do alcance do dragão, como é que a besta tem autoridade no lugar, sendo que Deus ia proteger? Por quê? Por que agora o dragão vai lutar contra o que sobrou da descendência da mulher? Quer dizer que a besta conseguiu alguma coisa. Bom, já que a besta pode ir ao deserto atrás da mulher, vai até perto dela lá, não faça nada por enquanto, mas cria um suspense. Se isso fosse um filme que você estivesse vendo, um seriado, eu tenho certeza que o seriado ia acabar aqui para continuar no dia seguinte. Concorda comigo? Porque a sua pergunta era, e aí? Pegou ou não pegou?
O bandido não pode perseguir a mulher, a polícia o prende. Aí ele pega e liga para um comparsa dele e falou, vai lá na casa dele e acaba com ela agora. E só termina a cena com o comparsa chegando à porta. Todo mundo entendeu até aqui? Muito obrigado a todos vocês que participaram, viu? Não, vocês ainda ficam aqui. Só ele pode ir, obrigado. Valeu mesmo. Lembram que os que não estavam antes, depois vocês podem assistir as gravações, eu falei que o Apocalipse é feito em forma de quiasmo. Lembra que eu falei? Que as duas partes vão se encontrando. Até o cachorrinho entendeu. Eu falei que a bênção do Apocalipse ele não gostou. Vocês lembram que eu falei que o Apocalipse é feito em pares? E que uma ponta ilustra a outra? Qual é a ponta que vai ilustrar o que vai acontecer aqui? Capítulo 17 do Apocalipse. Capítulo 17. Olha que o capítulo 12 terminou com que cena? A mulher fugindo para o deserto. O dragão não pôde ir, ele mandou quem? A besta atrás da mulher. E a incógnita foi, o que aconteceu? Apocalipse 17, versículo 1. Abram a Bíblia para mim. Apocalipse 17, versículo 1. Quem pode ler para mim? Isso. Quem falou eu posso ler aqui? Alguém por aqui falou. Então lá, Maria. Aqui é o microfone está chegando. Ah, o Rodriguinho falando e lusitano. Tá, mano, sou parvo. Eu sou giro. Então, eis que se aproximou um dos 7 anjos que tem as 7 taças e convidou-me dizendo, vem comigo, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Tá certo, não fiz um que eu já estou com o tempo estourado ali. Vem, eu mostrarei para você a condenação da prostituta que está sentada sobre muitas águas. E para onde que o anjo leva João então? Transportou-me em espírito onde? É 2? Isso. No versículo 2 diz assim, com quem os reis do mundo... Não, foi o que você já leu já mesmo. Outra vez? Vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças, sim, contendo os 7 múltiplos flagelos de Deus, e ele falou comigo dizendo, vem. Convidou-me e eu, ok, vem comigo e eu te mostrarei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre as muitas águas. Tá, e o anjo com quem se prostituíram os reis da terra. Sim. E o anjo o transportou em espírito, verso 3. E o anjo transportou-me em espírito para onde? E em seguida o anjo conduziu-me em espírito para um deserto. Espera. O anjo transportou João para o espírito em? Para um deserto. Não. O anjo conduziu João em espírito para o deserto. Onde nós tínhamos congelado a cena no episódio de ontem? Exato. Deserto. O episódio de ontem fala de seriado. Não foi no deserto? Sim. Sim ou não? Foi. Então o que agora vai ter? A continuidade do que aconteceu. Vocês querem saber? Sim ou não? Está cansadinho? Então vou deixar que o próprio apóstolo João conte. O anjo transportou-me em espírito para o deserto. E o que ele viu? Ali, João observou uma mulher montada na besta, vermelho escarlate, que estava coberta de nomes blasfémias e possuía 7 cabeças e 10 chifres. Fica em pé, dá o braço para ela. Imagina a cena. Ele foi atrás dela para fazer-lhe mal. E agora, você vê os dois? A igreja e o dragão. Eu não sei, pastor Pablo, se você já teve essa situação. Eu já tive situação de aconselhamento pastoral, de ajudar uma mulher, às vezes, a dar queixa com o marido, que batia nela, tentava com a vida dela, e depois ela vai lá na cadeia, tira a queixa e continua com o marido, e ainda vai contra os que falam mal dele. Já vi essa situação. Vocês sabem que diz que há estudos sobre isso, de às vezes vítimas, no Brasil chamamos Lei Maria da Penha, é uma lei de proteção proteção da mulher, né, de coisas contra a mulher. E mulheres que são vítimas de violência acabam alimentando. Vocês já viram isso? João viu que a mulher, quem estava vestido de escarlate e vermelho antes, no capítulo 12? No capítulo 12.
O dragão. Quem agora está vestida de vermelho? A mulher, ela está usando as roupas do dragão. E ela está de braço dada com o agente do dragão. Sim. A besta. Quando João viu tudo isso, leia para mim esse versículo aqui, por favor. 4. Não, eu quero que você leia, por gentileza, agora o verso 6. Notei que a mulher Presta atenção. Notei que a mulher já estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue dos mártires de Jesus. Assim que eu vi, fui tomada de grande espanto. Assim que eu vi, foi tomado de grande espanto. O que significa isso? Raciocina comigo. João já tinha visto a guerra de Miguel contra o dragão no céu. Ele viu o templo de Deus. Ele já tinha visto o trono de Deus. Ele já tinha visto o cordeiro no trono. Ele já tinha visto tanta coisa. Agora que ele vai se admirar com grande espanto. E no grego tem uma expressão bem assim, forte. Admirei-me com grande espanto. Raciocine comigo. Você nunca veio... A Europa, por exemplo. Eu sei que alguns já foram para a Europa. Quando você vê o primeiro castelo medieval, uau, um castelo medieval. Daqui a pouquinho você vê outro. Você vê outro. Você vê outro. Já não tem mais Daqui a pouquinho você não aguenta mais. Agora imagina nessa de você já não aguenta mais, você vê um castelo e fala assim, admirei-me com grande espanto. Para você se admirar a essa altura da viagem, tem que ser uma coisa nesse castelo diferente, muito espantoso. Que nenhum outro tinha. Concordam comigo? Sim. Ou esplendoroso, ou muito polêmico, chocante. Como é que fala quando alguém comete fugiu a palavra aqui agora, que assusta você, que dá um testemunho ruim, fugiu a palavra. Mas eu queria dizer assim, quando você vê uma pessoa boa que ela agora está fazendo uma coisa errada. Desilusão. Eu estou decepcionado. Tá certo? Um mau testemunho, uma coisa assim decepcionante. Ou uma coisa muito espantosa, ou muito decepcionante. O que escândalo, essa palavra que eu queria, escandalosa. O que João viu, ele não esperava ver. Ele viu a mulher montada na besta. Obrigado, podem sentar. E eu já estou terminando aqui, viu, pastor Pablo? Eu estourei um pouquinho meu horário aqui, mas já estou, só por causa do momento da didática. Eu vou revelar para vocês uma interpretação particular que eu adoto. Eu sei que comumente muitas pessoas pensam em duas mulheres. Uma mulher do capítulo 12, pura, e outra mulher do capítulo 17, impura. Eu, particularmente, tenho chegado à conclusão que é a mesma mulher. Qual que é o primeiro requisito para morrer? Está vivo. Qual que é o primeiro requisito para adulterar? Está casado. Solteiro não adultera, ele pode fornicar. Quem adultera é casado. Qual que é o primeiro requisito para ser infiel? Não. O primeiro requisito para ser infiel, você tem que ter sido fiel. Entendeu? É como assim, para morrer tem que estar vivo. Para adulterar você tem... Concorda comigo? O primeiro requisito para ser apostatado é que um dia você foi povo de Deus. Por isso que eu tenho dificuldade de falar de duas mulheres. Porque não existe, por exemplo, islamismo apostatado. O islamismo nunca foi o povo eleito de Deus. Não existe budismo apostatado. O budismo nunca foi o povo eleito de Deus. Ficou claro para vocês isso? Por isso que para mim a mulher do capítulo 17 é a mesma do capítulo 12, numa condição tal que João falou, como? É a mesma mulher. Agora eu entendo por que tem a expressão foi pelejar contra o que sobrou da descendência dela. Porque o que aconteceu com ela?
ela virou uma prostituta, que é a linguagem que Deus usa no Antigo Testamento para falar de Jerusalém, quando Jerusalém se juntava com os pagãos. Como se fez prostituta a cidade fiel.